O caso Felipe Martins, sem dúvida alguma, é emblemático. Na mesma semana em que a justiça americana vai julgar o caso da entrada inexistente do Felipe Martins lá nos Estados Unidos, mediante uma suposta falsificação de documento que pode impactar, inclusive, autoridades brasileiras aqui, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, impôs uma penalidade contra o Felipe Martins, inclusive com ameaça de nova prisão, inclusive parecendo muito com o caso do Daniel Silveira. O Bolsonaro, de pronto, apresentou uma resposta ao ministro Alexandre de Moraes em defesa do Felipe Martins. E a OAB não se manifestou, porque o caso se refere ao advogado do Felipe Martins e não ao próprio Felipe Martins. Você vai entender o tamanho desse buraco aqui, né, que se envolveu o caso Felipe Martins. Vamos falar também de eleições na França, né? A Marine Le Pen, ela deu uma declaração colocando em xeque a esquerda lá na França. Outro ponto que a gente precisa falar é de uma decisão tomada pela Suprema Corte que escanteou, ou seja, humilhou tanto a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, quanto o próprio governo Lula. Ou seja, o Supremo ele ignorou o Legislativo, ignorou o Executivo e impôs para si, né, um benefício. E isso aí não foi bem recepcionado pelos demais poderes. Aí também vamos falar sobre a questão do Donald Trump. Pois é, as tarifas impostas pelo Donald Trump continuam dando muita repercussão, mas parece que ele está tendo resultados, tá bom? Então tudo isso é pauta aqui do nosso editorial, né? O Lula contra-ataca o Donald Trump ou cria, né, um conflito internacional aqui contra o Donald Trump, criando uma espécie de nova ofensiva, criando um novo embate com o Donald Trump, com uma declaração não tanto correta. E a gente vai explicar sobre isso tudo com vocês aqui, tá bom? Então não esquece, tá? Se você quer receber informação de qualidade, seja muito bem-vindo ao nosso canal. É sempre um prazer, uma honra ter todos vocês aqui. Não esqueça, tá? De se inscrever, dar uma força pro nosso canal, pra gente bater a nossa meta aí, tá bom? Mas bora começar? Vamos lá? Vem com a informação. É o seguinte, pessoal, vamos falar do ministro Alexandre de Moraes e o caso Felipe Martins. Vamos começar com essa matéria da Gazeta do Povo. O ministro Alexandre de Moraes multou o Felipe Martins em R$20 mil e ameaçou o Felipe Martins também com uma nova prisão por causa de uma postagem do seu advogado. Ou seja, o advogado do Felipe Martins é muito conhecido, é um desafeto do próprio Supremo Tribunal Federal. É o desembargador Sebastião Coelho. Pois é, o Sebastião Coelho fez uma postagem. Inclusive, é matéria aqui da Jovem Pan. A postagem que foi feita foi essa, onde, na porta do fórum, onde o Felipe Martins tem que fazer ali a assinatura de comparecimento, o advogado, né, ao lado do Felipe Martins, fez uma postagem na sua própria rede social, falando que é um absurdo, que toda segunda-feira ele tem que comparecer em Ponta Grossa, no fórum, para poder assinar. Tem várias proibições contra o Felipe Martins por causa de um ato que não se justifica. Uma hipótese de fuga do Felipe Martins do país, algo assim absolutamente insano, proibido de ter redes sociais, enfim. O advogado do Felipe Martins foi o único que falou, que expôs, mas ao seu lado estava o Felipe Martins. O simples fato do Felipe Martins estar ao lado do advogado, do senhor Sebastião Coelho, já deu aso, né, para a aplicação dessa multa, e o Martins vai ter que prestar esclarecimento agora, sob pena de voltar para a prisão. Uma prisão que foi mais do que provada ilegal, né, no curso do processo. Ou seja, foi toda baseada em uma mentira. Ou seja, que Felipe Martins estava lá nos Estados Unidos ou que fugiu para os Estados Unidos. E ainda que tivesse ido, não tinha nenhum processo contra ele, não poderia ser caracterizado como fuga. É fato. Mas o Congresso norte-americano está pressionando muito o ministro Alexandre de Moraes, o Donald Trump também, e a Justiça também se debruça agora sobre o caso Felipe Martins. Pois é, essa semana a Justiça, inclusive uma advogada do Felipe Martins, postou um vídeo, o Bolsonaro repostou esse vídeo. A defesa do Felipe Martins argumenta que eles querem saber quem
foi o responsável por colocar o nome do Felipe Martins lá sem que ele nunca pisou dentro dos Estados Unidos naquele voo. Ou seja, um documento nítido e claramente falsificado. Por 2 ou 3 vezes, o Departamento de Imigração dos Estados Unidos, ainda sobre a gestão Biden, se recusou a justificar quem era, né, que colocou o nome, que inseriu o nome do Felipe Martins, quem era o responsável naquela data pelo arquivo. Não informou. Agora, né, com essa nova ação, a justiça vai julgar e vai saber quem foi a pessoa que inseriu os dados. E o principal, busca-se saber agora se teve interferência de alguma autoridade brasileira, ou seja, se teve algum juiz, algum delegado, algum dirigente de partido, alguém de algum partido que fez esse pedido para o governo Joe Biden para que incluísse o Felipe Martins atrás de um fishing expedition, ou seja, uma produção de provas, só para pressionar o Felipe Martins, mandando ele para a cadeia para que ele fizesse a delação, igual fizeram com o Mauro Cid. Pois é, o Bolsonaro deu uma resposta nesse caso aqui ao ministro Alexandre de Moraes. E ainda postou aqui, ó, Força Felipe Martins, Deus proverá. Foi o Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro, que postou o vídeo do pai, escrevendo: a fuga que nunca existiu. Alguém armou para o Felipe Martins, assim como armaram para o Bolsonaro. Mas Deus está no comando e todas as farsas vão cair. Escuta só o trecho. O mesmo ministro me multou também em R$20 mil depois da minha reunião com embaixadores. Não tem critério, é pessoal. É pessoal. A gente tem que dar, graças a Deus, que não foram 22 milhões, como ele multou o PL, multou só R$20 mil. Agora, eu não posso falar com o Felipe, né? Se eu pudesse falar com ele, eu teria o que falar para ele, mas não posso falar com ele, nem com o advogado dele. Então, peço ao Felipe aí força, o teu processo está andando nos Estados Unidos, se Deus quiser. Brevemente chegaremos aqui em quem do Serviço de Imigração fez aquela alteração, né? E bem como a pedido de quem, com toda certeza, alguém no Brasil entrou em contato lá com o Serviço Migratório, ou por telefone ou pessoalmente, e pediu e foi atendido. E se foi atendido, que tinha tráfico de influência. Então, força aí para o Felipe. Eu espero que ele brevemente esteja fora disso tudo, que é um garoto excepcional, educado, inteligente, respeitador, e o crime dele está sendo de ter fugido no meu avião para os Estados Unidos, coisa que ele não fez. E se tivesse feito, não seria fuga. Ele teria apenas viajado, é o direito dele. E apesar de tudo comprovando, mantiveram a cadeia dele atrás de uma delação premiada mandrake. É isso que aconteceu com ele. Força aí, Felipe. Pois é, esse foi o recado do Bolsonaro ao Felipe Martins. Vários juristas, né, questionaram a OAB se a OAB não vai se manifestar, porque a postagem não é do Felipe Martins. Sendo assim, qualquer um que filmar o Felipe Martins, qualquer reportagem que filmar o Felipe Martins, por exemplo, indo ao fórum ou fazer um questionamento ao Felipe Martins e postar na sua rede social sem ele nem se manifestar, vai ter uma determinação de multa e prisão também. Esse é o grande ponto. Vamos lá, pessoal. Vocês estão sabendo que a nova modalidade da esquerda agora é ganhar no tapetão, por WO. Como? Deixa os candidatos de direita inelegíveis, impossibilitados de concorrer, e só a esquerda pode concorrer às eleições. É o que está acontecendo com a líder da direita francesa, a Marine Le Pen, né, que diz que a sua condenação é só uma caça às bruxas. Ela foi condenada e impedida de disputar as eleições presidenciais da França, que vai acontecer em 2027. Ela é a principal líder da direita na França. A Marine Le Pen chamou nesse domingo, né, a sua condenação de uma decisão política e prometeu não desistir. Milhares de apoiadores se reuniram na Place Vendôme, né, que é em Paris, em um ato organizado pelo seu partido, Regrupamento Nacional, em resposta ao que o partido chama de uma decisão motivada politicamente. O que aconteceu no mesmo dia que aqui fazia-se a manifestação pela anistia, no mesmo dia as ruas de Paris foram tomadas e a imprensa não noticiou isso. A direita tomou conta das ruas de Paris em prol da Marine Le Pen e pela falta de democracia, que é tirar uma pessoa, né, da sua possibilidade de concorrer ao pleito eleitoral. Você já viu isso em algum país por aqui? Eu acho que já, né? Eu acho que aqui o líder das pesquisas, o cara mais popular do Brasil, parece que não pode concorrer também.
E aí, né, todo mundo tá querendo morder uma lasquinha da possibilidade de ser o sucessor do Bolsonaro, né? E aí veio o Manga, o prefeito Manga e o senador Cleitinho fizeram aí uma espécie de jogar um verde para colher Maduro, né? Ou seja, uma possível chapa entre o Manga, prefeito TikToker de Sorocaba, e o senador Cleitinho. O vídeo foi esse aqui. Bora que eu tô visitando aqui o melhor senador do Brasil. Bora, Cleitinho. Eu tô com o melhor prefeito do Brasil. Tamo juntos, Cleitinho. Bora fazer uma chapa? O que o povo acha? Deixa nos comentários aí. Pelo bem do Brasil, hein? Comenta aí. Tamo junto. E aí, pessoal? Chapa, prefeito Manga, presidente, e Cleitinho, vice-presidente do Brasil. E aí? Você apoia, você topa ou não? Eu não, tá? Ainda é muito maduro, é muito cedo, né? Muito verde para colher esse maduro, tá? Então, ainda há lideranças que têm mais experiência política. Não que eu não veja os dois nomes como duas figuras, assim, amplamente benquistas pela população, pela direita, mas assim, acho que é uma chapa que não tem a força política necessária. E agora, cara? Assim, a gente vai sendo lapidado, vai apanhando, e não adianta. Nem Cleitinho, nem Manga reúnem 8 governadores ao seu lado com o seu apelo político. Não tá maduro ainda, tá? Sinceramente, não tá maduro ainda. Vamos lá, decisão do Supremo Tribunal Federal acabou chocando aí, inclusive o Executivo e o Legislativo. Ou seja, eles são os donos da pauta. Vocês entendem isso? Eles mandam, ou seja, o Supremo hoje tem um poder literalmente supremo, né? Até o próprio nome já diz. O Supremo Tribunal Federal ignora o Congresso e Executivo e forma maioria para excluir receitas do Judiciário do teto de gastos do arcabouço fiscal. Vem cá, só para você entender isso aqui, né? A matéria aqui é do Apolo Brasil. O que aconteceu? O Judiciário brasileiro gastou só em 2024 12 bilhões com remuneração, tá? E esse dinheiro tem que estar previsto no orçamento. O Judiciário se colocou como um poder tão importante agora que as despesas do Judiciário brasileiro, né, não estarão mais no teto de gastos. Ou seja, gastem o quanto quiserem. Eu não preciso da bênção do Congresso, eu não preciso também da bênção do Executivo. Ou seja, eu escolho o quanto eu quero gastar. O Judiciário brasileiro hoje já tem um custo de mais ou menos quase 2% do PIB, tá? 1,6%, 1,7% do PIB. É um abuso, é um absurdo um judiciário tão caro. Tem desembargadores, né? Tem algumas figuras do judiciário que chegam a receber R$800 mil em penduricalhos em apenas um mês. Isso é um escárnio, tá? O Apolo aqui até publicou aqui, né, uma postagem de fevereiro de 2025, o STF Fashion. O Barroso anunciou gravatas de R$384 e lenços femininos estampados com o símbolo do Supremo que serão presenteados aos visitantes da corte. Ou seja, os gastos são absurdos, os caras não estão nem aí, deitam e enrolam, não respeitam de forma alguma o legislativo, o executivo e muito menos o seu bolso, né? Otário de plantão que me assiste enquanto o otário aqui fala para você, enquanto isso o nosso dinheiro está escorrendo pelo ralo. Pessoal, não tem nada a ver com política, mas é de uma magnitude tão grande se for verdade, tá? Porque eu também não vou pôr a minha mão no fogo, mas isso aqui tem a ver com saúde, com ciência. Mas é tão absurdo, tão importante isso aqui, que a gente vai discutir isso aqui com vocês, tá? Matéria da saúde e ciência. Você tá vendo esse lobinho aqui, né? Isso aqui é chamado de lobo terrível. Esse lobo, né, uma empresa apresentou 3 filhotinhos desse lobo, 2 de 4 meses e uma de 2 meses, inclusive colocou o nome de Rômulo e Remo, né? Ela postou vídeos, fotos desse lobinho bonitinho, tá vendo? Tanto que é bonitinho esse lobo. Tá, mas o que isso aqui tem a ver, né? Matéria do Metrópole Ciência, tá? O que isso aqui tem a ver de tão importante, Sandra? É só um bicho, tá? Esse bicho foi extinto há 10 mil anos. Segundo a empresa aqui, né, uma empresa de biotecnologia norte-americana, eles conseguiram, através dos ossos dos animais, né, dos fósseis deles, conseguiram recriar a partir do DNA o animal perfeito.
né? Ou seja, conseguiram recriar dentro de um laboratório o animal, ou seja, desextingui-lo, trazê-lo de volta. Isso aqui, se for verdade, é um anúncio ainda mais poderoso do que o da Dolly. Lembra da ovelha Dolly? Lembra das células tronco, os anúncios da célula tronco? Isso aqui ainda é algo maior. É o poder de trazer de volta à vida animais que foram extintos só com ossos. Tá, mas aí tem outra coisa também, que levantou a questão moral e ética da ciência. Eu posso fabricar e reproduzir um monte de Hitler? Um monte de, sei lá, Pelé? Porque a partir do DNA eu reproduzo, né, uma cópia original do animal que foi extinto há 10 mil anos atrás. Caramba, né? Isso aqui é muito, muito impactante. Beleza? Vamos falar da questão dos tarifaços do Donald Trump aí. É o seguinte, eu preciso que vocês entendam o que está acontecendo. Donald Trump impôs tarifas. Ponto. É isso. Alto lá que não é tão assim. O Donald Trump tem um plano ousado que, se der certo, ele levanta o país. Vamos lembrar do que aconteceu com o Milei na Argentina. A mídia esquerdista progressista gralhou durante quase um ano que o Milei esteve no poder, que o Milei estava destruindo o país, que estava quebrando o país, que o Milei é um mal para o país, até que vem uma matéria e fala: o Milei está acabando com a pobreza no país. O Milei está recuperando a economia do país. Pois é exatamente, né, a aposta de que Donald Trump também está fazendo. O que aconteceu? Donald Trump impôs tarifas a vários países e alguns desses países estão mais impactados. É óbvio, tá? É óbvio. Só que você precisa entender o seguinte: o Donald Trump entendeu algumas regras do jogo. E quando você olha vários players aí, analistas, como por exemplo o Daniel Lopes. O Daniel Lopes fala que o Trump não está bem intencionado, que ele tem um projeto e que o projeto dele, ao contrário do projeto do Milei, não é recuperar a economia norte-americana, é destruir a economia norte-americana. Para quê? Para que ele possa ganhar milhões e milhões, aproveitar ativos baratos demais, aproveitar muitas questões, acabar com a possível aposentadoria dos baby boomers, né? Ou seja, ele vai diminuir o impacto, né, do poder da economia norte-americana, e a aposta dele é que depois, recuperando, ele vai ganhar milhões de dólares com isso. É a aposta do Trump mal intencionado. A esquerda já fala que o Trump, o que ele quer é impor tarifas, né, lucrar mais, é o capitalistazão malvadão, tá? Por outro lado, há uma ala que diz o seguinte: o Donald Trump tinha que fazer isso. Não era só necessário, era inevitável, porque senão os Estados Unidos vão quebrar. Segundo alguns analistas, presta atenção, ó, esses dados são importantes. Os Estados Unidos têm quase 37 trilhões em dívida. Dessas dívidas, dos 37 trilhões aí, 36 trilhões, 28 trilhões estão nas mãos, né, do povo norte-americano. Então, o que é isso? Títulos da dívida pública, dinheiro que o governo pegou emprestado com o cidadão norte-americano. Lá, a cultura do americano de investir, títulos do tesouro, é muito maior do que a nossa. Então, a população americana tem muito dinheiro na mão do governo, né? Então, cerca de 20 e poucos milhões, 26 ou 28 trilhões estão na mão dos americanos. E o restante, né? Esses 8, 9 trilhões de diferença. Pois é, esses são empréstimos feitos a outros países. Então, os Estados Unidos está devedor devido às políticas progressistas que vieram do próprio Barack Obama, do próprio Donald Trump no seu primeiro governo. Então, tem essa dívida acumulada e o Donald Trump precisa resolver isso. O que o Donald Trump fez? Ele precisa balancear, né? Ou seja, estabilizar a sua balança comercial, tá? Estabilizar a sua balança comercial. Como? Reduzindo as tarifas para que ele possa vender mais. Porque o que acontece? Os produtos norte-americanos não são tão baratos assim, porque a mão de obra, o custo, a moeda é muito mais forte. Então, os Estados Unidos, por exemplo, vai vender para o Japão. O Japão tem produtos mais baratos, que vendem para os Estados Unidos com a tarifa 16%. Os Estados Unidos querem vender para o Japão, mas
as tarifas que são aplicadas pelo Japão aos Estados Unidos, além do produto americano ser mais caro, a tarifa é muito maior. Então, os Estados Unidos acabam não tendo o potencial de venda como tem o poder de compra. Entenderam? E o Donald Trump precisa equalizar isso aí. Tá? É meio uma aula de economia, assim, mas tá meio complicado. Então, o que ele fez? Ele pressionou. E aí é que entra o detalhe. Da dívida que os Estados Unidos têm, grande parte dessa dívida, o principal devedor é o Japão, é a China, é o Reino Unido, por exemplo. Esses têm valores absurdos de dívida com os Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos devem para eles. E aí, se os Estados Unidos quebram, o Donald Trump vai falar, olha, devo, não nego, pago quando puder. Eu vou quebrar. Só que grande parte da economia desses países dependem do que eles vendem para os Estados Unidos. E o Trump está forçando essa redução de tarifa. Se o plano do Trump vigorar, você vai ter um acordo de livre comércio entre União Europeia e Estados Unidos, Japão, né, Reino Unido, e a China vai ter que ceder. A pressão é contra a China. Tá? Então, é uma mudança global inimaginável. E aí, para que você entenda, até a União Europeia pediu que a China não entre nesse embate, senão a Europa vai quebrar. Vai quebrar. Então, a Europa depende dos Estados Unidos também. Olha só o que disse o Ivan Kleber aqui. A União Europeia pediu à China que evite retaliações desnecessárias que possam agravar a guerra comercial com os Estados Unidos. O pedido foi feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante uma ligação telefônica com o primeiro-ministro chinês Li Qiang. Enquanto isso, o ministro do Comércio da China declarou que, abre aspas, se os Estados Unidos insistirem em seu próprio caminho, a China lutará até o fim, fecha aspas. E ainda, segundo o repórter do jornal Washington Post, os chineses teriam declarado que não se intimidarão pela chantagem americana. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, mais precisamente aqui do bairro de Wimbledon, e hoje é terça-feira, dia 8 de abril de 2025. Muito obrigado pelo carinho da audiência. E aí, pessoal, aconteceu o seguinte, né? Na mesma esteira, a China, né, divulgou um vídeo do Ronald Reagan, né, que é um ex-presidente dos Estados Unidos, onde ele fala, olha, se a gente impor tarifas, né, parece que o resultado vai ser positivo, mas não vai ser negativo, vai ser negativo. Ou seja, a China está com medo. A minha impressão, você já jogou truco? Onde o cara vem, o Trump chegou e falou, truco, vou pôr tarifa. A China respondeu, 6 mil, ladrão. E o Trump bateu 9. A China agora pode ou dar 6 ou pagar os tentos. Né? Dar 12 ou pagar os tentos. E aí, se a China contra-atacar, um dos dois lados vai sair vitorioso. Ou é o fim dos Estados Unidos, ou é o fim da China, economicamente falando. E aí, meu amigo, tem muita coisa para acontecer nessa história toda. E aí, me aparece o senhor Lula, né, na maior cara de pau, e diz, olha, se o Trump acha que nós vamos ceder, ele está enganado. O Brasil está seguro. Nós temos nossas reservas internacionais de 319 bilhões de dólares. Então nós temos muito dinheiro para esperar esses tarifaços seus. 319 bilhões de dólares nas mãos do PT não dá nem para começar a sangria dos companheiros. Então, cara, é insano a cabeça do cara. O cara vem querer retalhar. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas é mais ou menos isso aqui, ó. Eu separei um trecho aqui de uma fala da Madeleine Lacks. O Brasil querer bater de frente com os Estados Unidos é isso aqui. É a mesma coisa de você incentivar o seu Rottweiler contra um Pinscher, um Chihuahua, e o cara do Chihuahua falar, ô, revida lá, vai lá, Chihuahua, mata o Rottweiler. É isso. Só que o problema aqui é que nós é que somos o Chihuahua, né? O Trump é o Rottweiler, tá? Escuta só. Quando eles falam assim, nós vamos botar a tarifa nos Estados Unidos também, isso representa o quê do produto interno bruto dos Estados Unidos, da produção de riqueza interna? É 3%, é 2%, entende? Ele tem o poder de mexer com mais de 50% da economia de um país. Se esse país retaliar, ele vai mexer
com menos de 5% da economia do outro, e o povo dele, como o povo dele depende daquele produto interno bruto de mais de 50% das exportações, ele vai acabar pagando essa conta. Então, por isso que a gente vê aqui no Brasil estão falando, não, nós vamos devolver na mesma moeda. Sim, amor, vem um Rottweiler rosnando com o seu chihuahua. Você fala, vai lá, chihuahua, morde. Isso mesmo. Nossa, vai dar super certo. Não tem como um país do tamanho do nosso retaliar. A Argentina é menor que a gente. Então, o que ele fez? Não é que ele está ideologicamente, politicamente. O Milei agora fez uma redução recorde na pobreza na Argentina. E o nível de pobreza no cálculo deles daria um salário de R$ 1.900 por família aqui, que nem é pobreza aqui no Brasil. Então, assim, ele está olhando o quê? Ele é doido, ele faz essa figuração, mas ele é economista, ele olha a conta. Ele não tem como retaliar, Fabio. Se ele retaliar, fica ruim para a Argentina e não faz nem cócegas nos Estados Unidos. É exatamente isso. Tá, qual que é o ponto aqui que a gente pode levantar? Tá, o Donald Trump é o Rottweiler, mas o resto do mundo tem Doberman, tem um monte de cachorro grande e um monte de chihuahua. E se o resto do mundo inteiro vier contra o Donald Trump? Aí sim é um problema pro Donald Trump. Mas o difícil é isso acontecer. A União Europeia já colocou o rabinho entre as pernas. O Japão já colocou o rabinho entre as pernas. Só falta a China ali, que é um Doberman, né? Não é um Rottweiler, mas é um Doberman ou um cachorrinho de porte maior, né? Um cachorro de porte maior, ver o que vai rolar. Quem que vai estar do lado da China e quem vai estar do lado dos Estados Unidos. Israel já declarou do lado dos Estados Unidos. Então, meu amigo, tem muito jogo ainda, né? Pra gente assistir nessa história do tarifaço do Donald Trump, tá bom? E é isso, pessoal. Obrigado. Desculpa mais uma vez o vídeo mais longo, mas é que eu queria abordar todos esses temas com vocês, tá bom? Abraço, fiquem com Deus. Até daqui a pouquinho, põe água no feijão. Tô de volta pra gente papear.